para lo cual queremos leer en para o qual queremos ler San Juan capítulo 1, em São João, capítulo 1 en adelante, versículo donde nos dice, 1 em diante, en el onde nos diz: principio era el no verbo, princípio y el era verbo o era con Verbo, Dios, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Este era en el Este principio con é, Dios. este era no Todas las cosas princípio por com él Deus. fueron hechas, Todas as coisas y por sin ele él foram feitas, nada de lo que ha e sido sem hecho ele, nada do que foi feito hecho. En él foi feito. estaba la vida. Nele Y la estava vida a vida, era la luz e a de los vida hombres. era a luz dos La homens. luz en las tinieblas A luz nas resplandece, trevas y las tinieblas resplandece, no prevalecieron e as contra trevas ela. não prevaleceram Hubo contra un ela. hombre enviado de Dios, Houve um homem enviado de Deus, se o llamaba qual Juan, o sea, se chamava el João, Bautista. ou seja, João Este o vino por Batista. testimonio, para que diese Este veio por testemunho, de la para luz, que desse a fin de testemunho que da todos luz, creyesen por a él. fim de que todos No crescem era por la ele. luz, sino para que diese Não era a luz, testimonio senão para que desse testemunho aquella da luz luz. verdadera que alumbra Aquela luz todo hombre verdadeira que ilumina todo homem a este mundo. vinha En a el este mundo. estaba, y el No mundo por estava, él fue hecho, e o mundo por el ele mundo foi feito, no mas le o mundo conoció. A não lo o suyo conheceu. vino, y los Ao suyos seu veio, no le e recibieron. os seus não Mas a todos receberam. los que le recibieron, a los que Mas a creen todos que o en su receberam, nombre, aos que les dio creem em seu potestad de nome, ser hechos eles deu hijos, potestade de serem feitos filhos de los Deus, cuales no son os engendrados quais de sangre, não são ni de gerados de voluntad de sangue, carne, nem de vontade de carne, varón, nem de sino vontade de varão, de senão Dios. de Deus. Y aquel verbo fue E aquele Verbo hecho carne foi y feito habitó carne entre e nosotros. habitou entre Vimos su nós. gloria como E del vimos sua unigénito glória, del Padre, glória como do unigênito do Pai, gracia, cheio de graça que e de Dios verdade. bendiga nuestras almas con su Que palabra Deus abençoe y nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. el misterio del verbo que era con Dios, O mistério do Verbo que era com Deus e era Dios y sigue era siendo Deus e Dios. continua sendo El Deus. misterio del É verbo do qual vamos falar, o mistério do era Verbo con Dios y que era com Deus e é Deus. ese es el misterio más grande. Esse é o mistério maior da Bíblia. Y E cuando se hizo carne 2000 años, quando se fez carne, 2000 anos atrás, por el nombre, o conhecemos pelo nome de Jesus. y ese fue el misterio de la primera E esse foi o mistério da primeira vinda de Cristo. Foi a vinda do Verbo que era com Deus y sigue siendo Dios. e era Deus e continua sendo Deus. Y E San Pablo nos dice, Paulo nos diz, en 1 de Timoteo capítulo 3, verso em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, sin contradicción, sem contradição, grande es el misterio de la piedad. grande é o mistério da piedade, sem contradição. Misterio de la piedad. Dios Grande é o mistério da piedade. Deus manifestado en foi carne. manifestado em carne. El verbo Deus, o Verbo, fue manifestado en carne y lo conocimos foi por el nombre manifestado de em Jesús, carne e o conhecemos pelo nome de por Jesus, la obra de redención. o qual realizou a obra de redenção Ahora vean na para cruz do qué se Calvário. hizo carne, Agora vejam para que se fez carne, vean o para qué Verbo. Dios vino manifestado Vejam en para que carne, Deus veio manifestado em carne humana, 2000 anos de atrás, carne llamado Jesús, no véu de carne, era chamado Jesus, o qual era, esse véu de carne, um homem de construção, joven carpintero, um simples jovem carpinteiro pero de Nazaré. en Mas havia Judea, nascido por cuanto em Belém de Judeia, porquanto María era descendiente Maria del rey David, era descendente do rei y Davi. José también siendo descendiente E, del rey David, e José também, que el censo, sendo descendente do rei Davi, el rey naquele ordenó censo que o rei ordenou todos tenían realizar, que ir a la ciudad todos tinham que ir à cidade cual da venía qual la ascendencia de ellos. vinha a ascendência deles. José y María tuvieron que ir Portanto, José e Maria tiveram que ir a Belém de Judeia, ascendentes porque seus ascendentes, y Davi también Isaí e também eran de allí. Isaí, Ahora eram vean dali. ustedes Agora vejam vocês como José y María como José e Maria de la casa São de David. da casa de Davi. Esa familia de David
dessa família de Davi, real. dessa família real. Por esa E, causa tuvieron que ir por essa causa, tiveram que como ir todo obra para bien. a Belém de Judeia. E como tudo trabalha para o bem, Nacer en Belén de Judea. porquanto o Messias tinha que nascer na Belém de Judeia, chegou o momento de nascer. En Belén de E lhe Judea. correspondeu nascer onde? Em Belém de Judeia. Agora, Todas estas promesas todas as promessas estaban señaladas para la primera venida de que estavam assinaladas para a primeira vinda do han Messias cumplido en Jesús. se cumpriram em Jesus de Nazaré, e por isso é identificado como o verdadeiro Messias que tinha que vir naquele tempo para realizar o trabalho de redenção na cruz do Calvário. Agora, como pode ser possível que o homem no qual se cumpriram todas as profecias fosse rejeitado pelo povo hebreu? Também falava da profecia de que os edificadores, ou seja, o sumo sacerdote e os líderes religiosos do concílio da religião hebraica, do concílio do Sinédrio, sendo os edificadores espirituais do povo hebreu, sendo os que estavam a cargo desse trabalho, vejam, os edificadores rejeitaram o Messias. Rejeitaram a pedra mais importante, a pedra do ângulo. A pedra que os edificadores rejeitaram veio a ser cabeça de ângulo. Vê na pedra principal a pessoa principal do povo hebreu, sabe quem é? O Messias. E rejeitaram essa pedra em sua primeira vinda. Assim que os edificadores, conforme a profecia, seriam os que rejeitariam essa pedra. Ou seja, que não se podem escapar os que rejeitaram essa pedra, os líderes religiosos, porque ainda até a profecia diz que seriam eles. Ou seja, que a mesma Bíblia assinala que seriam eles. E quando algo tem que acontecer, e está profetizado que vão rejeitar algo que Deus enviara, pois frente à direção do povo ou nação que vai rejeitar uma bênção de Deus, pois estará líderes cegos que não entenderão e rejeitarão essa bênção. Ou seja que não haverá líderes que terão uma visão clara e um entendimento claro, senão líderes que estarão carentes da revelação divina. Somente terão um conhecimento intelectual da palavra de Deus, mas não terão a revelação divina. E, consequentemente, são cegos. Não importa o grau intelectual, não importa os doutorados em divindade que tenham, são cegos para o último dia, para a segunda vinda de Cristo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo a que tem a promessa da segunda vinda de Cristo. E o povo hebreu vai ver a segunda vinda de Cristo no meio da igreja gentia. Mas os grandes líderes do cristianismo se darão conta, no tempo final, do cumprimento das promessas? Ou estarão como estavam os grandes líderes religiosos do povo hebreu, incluindo ao sumo sacerdote, ao sumo pontífice do seu tempo, os quais estavam cegos à primeira vinda de Cristo? Agora, estamos vivendo no tempo final, no tempo em que, assim como 2000 anos atrás, o Verbo, que era com Deus e era Deus, se fez carne e habitou no meio do povo hebreu em um véu de carne chamado Jesus. Um jovem ou trabalhador de construção, um simples carpinteiro de Nazaré. Agora vejam, não se deram conta já. Temos a promessa para o último dia,
da vinda do Verbo novamente. Capítulo Em Apocalipse, capítulo 19. Ahí 19. tenemos la promesa de la venida Aí temos a promessa da vinda del Verbo do Verbo para el día postrero. Y para o es último dia. importante. E isso é muito importante, porque En el día postrero, la humanidad no último está dia, viviendo en un a humanidade tiempo estará paralelo vivendo em um tempo paralelo a lo que fue el tiempo de ao la que foi primera o tempo da primeira vinda de Cristo. Apocalipsis capítulo 19, verso 11, Em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante entonces vi diz: el cielo abierto, Então vi o céu aberto, caballo blanco, e eis aqui um cavalo branco, se llamaba e o que levantava se chamava Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e peleja. Seus olhos eram como chama de fogo, e havia em sua cabeça muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém conhecia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma roupa tingida em sangue, e seu nome é o Verbo de Deus. Esta é a promessa da vinda do Senhor para este tempo final. É a promessa da vinda do Verbo que era com Deus e era Deus. É a promessa da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, vindo no último dia. E agora vejam o que diz o reverendo William Branham na página 166 do livro de citações com relação a esse cavaleiro, do cavalo branco que, para o último dia, estará na terra. Página 166, versículo 14, Bíblia 85 diz: Agora eu estava ficando muito velho e pensei, haverá outro avivamento? Verei outro tempo? E só lembre, do oeste virá um cavaleiro e um cavalo branco. De onde? Do oeste. E o oeste é o continente americano. E já na parte norte do oeste se cumpriu a sétima era da igreja gentil. Deus se manifestou por meio do precursor da segunda vinda de Cristo na parte norte do oeste, ou seja, na América do Norte. E agora somente resta a América Central, a América do Sul e o Caribe para a vinda deste cavaleiro, neste cavalo branco, na manifestação final de Jesus Cristo no meio dessa igreja. Do oeste virá um cavaleiro e um cavalo branco. Cavalgaremos este caminho outra vez. Isso é correto. Então, logo quando estejamos prontos, vejam vocês, é uma promessa. Se é uma promessa, tem que estar na Bíblia. E essa é a promessa de Apocalipse, capítulo 19, o cavaleiro do cavalo branco, que vem, e de sua boca sai uma espada aguda, e o qual vem no último dia. É a vinda do Verbo em Apocalipse capítulo 19. É a vinda do cavaleiro, do cavalo branco, vindo de onde? Do oeste. O oeste é o continente americano. E da parte do centro e América do Sul e o Caribe é a parte onde não se haviam cumprido eras da igreja. E a parte onde este cavaleiro estará manifestado, onde o Verbo, a palavra, estará manifestado no último dia. E por quê? É no oeste, porque Cristo está construindo um templo espiritual, que é a sua igreja. E no templo literal que construiu Salomão e no tabernáculo que construiu Moisés, a parte mais importante estava no oeste.
E era o lugar Cuando santíssimo. Moisés dedicó el tabernáculo, E quando Moisés dedicou o tabernáculo, tiempo más como adelante, também no en el tempo cual mais adiante, Salomón no qual dedicó a Dios el templo, Salomão dedicou a Deus o templo, la presencia de Dios entró al a presença de Deus entrou ao templo y luego templo pasó al lugar e depois santísimo, passou ao lugar se santíssimo puso sobre el arca del pacto, e se pousou sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório. en el lugar ¿Por qué? santísimo estaba No lugar santíssimo estava el trono de Dios, o trono de Deus, propiciatorio sobre el arca. o propiciatório sobre a arca do pacto. Allí estaba la presencia de Dios. Ali estava a presença de Deus. Desde allí Dios le hablaba al profeta E Moisés desde ali, Deus falava ao profeta Moisés todas las cosas que todas as coisas Moisés le que hablaba. Deus queria que Moisés falasse ao povo. Esa es la parte más importante. Essa é a parte mais importante do templo. Ali estava o Verbo, que era com Deus, Dios estaba allí e era manifestado Deus, en e estava ali manifestado nessa coluna de fogo. Y ahora E agora, podemos ver podemos ver el porquê. o porquê. Él viene en este tiempo final. El Ele verbo vem que era con nesse Dios, tempo final, o Verbo que era com Deus, y es Dios y será e é Dios Deus, siempre. e será Deus Podemos sempre. ver por qué él viene Podemos ver por que ele vem, como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse en 19. este tiempo final. Neste tempo final, Es porque é porque va a llevar a cabo la vai realizar a obra reclamo. de reclamação. E, Bajo esa obra de reclamo, sob essa obra de reclamação, los muertos en Cristo os resucitarán mortos em Cristo cuerpos ressuscitarão eternos, em corpos eternos, e nós que vivemos seremos transformados. Y ahora el misterio E agora o mistério de la venida del Verbo, 2000 da vinda do Verbo, 2000 anos atrás, vejam vocês, foi la venida del ángel del pacto, del a ángel vinda do que anjo do va pacto, do viviendo anjo do en Senhor, carne humana, vindo em carne humana, em um véu de carne, que foi en el vientre de María, criado no ventre de Maria, donde Dios creó una onde célula Deus de vida, criou la cual se uma célula de vida, a qual se multiplicó multiplicou célula sobre célula, e foi formado, e foi criado assim o corpo de Se Jesus. requería, Você requeria um corpo creado por Dios, criado por porque Deus, todo cuerpo que porque todo corpo nacía en esta tierra, que nascia nessa terra nascia contaminado con el pecado, já contaminado y la com o sangre pecado, de los animalitos e o que sangue eran dos animaizinhos ofrecidos a Dios, que eram oferecidos a no Deus quitaba el pecado, sino, não tirava o pecado, senão que o cobria. Portanto, a plenitude de Deus, la plenitud a de la plenitude divinidad no podía venir da manifestada debilidade não podia vir manifestada humano. em um El ser ángel del humano. pacto no podía ser O anjo do carne pacto não en podia toda su ser plenitud en fazer-se un ser carne em humano, toda sua plenitude em um porque ser humano, todos estavam porque todos contaminados estavam com o pecado, contaminados com o e pecado. aunque habían ofrecido E ainda que haveriam sacrifícios oferecido a por Deus o el sacrifício pecado, pelo pecado, solamente a sangre de aquellos somente o sangue daqueles animaizinhos cubierto havia el pecado, coberto el pecado o pecado, pero cubierto mas o pecado estava ali, mas ante los coberto, ojos de Dios. ante os olhos de Deus. Sí, Se, para aquel tiempo, para aquele tempo, la sangre del o sangue animalito de algum animalzinho pudo quitar el pecado, tivesse pues pudesse tirar o pecado, pois o anjo do pacto haveria vindo em toda sua plenitude, em um en homem el cual no qual no hubiera, não haveria sino que pecado, senão estuviera que limpio, libre, estaria limpo, livre de sin pecado, tener sus pecados cubiertos, sem ter sino seus pecados cobertos, senão limpio de limpo todo pecado por de la todo sangre pecado, de pelo sangue algún sacrificio. de algum Pero sacrifício. por cuanto no se podía hallar a Mas ninguna porquanto não se persona, podia achar nenhuma pessoa assim, se requirió se requeriu de a un criação cuerpo, el cual pudiera venir de um en corpo todo su espíritu no qual manifestado, pudesse vir em toda sua plenitude manifestado o anjo do Senhor, o anjo do pacto. E assim Dios foi. creó ese cuerpo en el vientre Deus de criou María, esse corpo no ventre de Maria, nació en Belén de Judea después, y nasceu ahí na Belém, Judéia depois, e aí nesse corpo, Deus esteve manifestado em toda sua Para plenitude. el tiempo final, Para o tempo final, encontramos que encontramos que el ángel del o anjo do pacto, Senhor, o anjo do mismo pacto, Dios, que é o mesmo Deus, cuerpo teofánico, com seu corpo teofânico, así como assim como por medio de los mensajeros se manifestou por meio dos mensageiros de cada era, San
Paulo e demais mensageiros, Reverendo William Branham, que foi o 7º mensageiro, neles esteve manifestado em Espírito Santo o anjo do pacto, mas não em toda sua plenitude. E encontramos que falou por meio deles a seu povo na dispensação da graça. E para o último dia, para a era da pedra angular, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual é o mesmo Jesus Cristo, em e com o seu corpo teofânico, se manifestará através do seu anjo mensageiro e nos dará a conhecer todas as coisas que devem acontecer logo. Virá manifestado o anjo do pacto em carne humana em seu anjo mensageiro do último dia, assim como se manifestou em carne humana nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentil. Se manifestou na porção correspondente a cada era, e para o último dia se manifestará em seu anjo mensageiro na porção prometida para o último dia. Se manifestará em toda a plenitude. Mas isso começará em uma forma progressiva. E quando Jesus Cristo tem usado seu anjo mensageiro em tudo o que está programado para este tempo final, e tenham sido chamados e juntados, todos escolhidos de Deus, depois Jesus Cristo adotará a seu anjo mensageiro, e aí, Jesus Cristo em Espírito Santo estará manifestado em toda a sua plenitude. E estará falando através do seu anjo mensageiro em toda a sua plenitude e realizando coisas que antes somente foram vistas em Jesus e em seus profetas. Mas que tudo isso já passou, já é história. E tudo isso é tipo e figura do que Deus fará, do que o anjo do pacto fará neste tempo final. Também nos deu uma amostra por meio de cada anjo mensageiro, e através do Reverendo William Branham nos deu umas amostras muito grandes sobre o que será o ministério do anjo do pacto, do verbo, através de carne humana, através de seu anjo mensageiro. Nos deu a amostra através do Reverendo William Branham. E assim foi preparando o caminho para tudo que fará o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o verbo, em sua manifestação final, através do seu anjo mensageiro. Vejam como é por meio do seu anjo mensageiro que Cristo em Espírito Santo se manifesta através de um homem, porque sempre Ele usou um homem para manifestar-se através dele e falar a seu povo. Essa é a ordem divina, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Sempre terá um homem através do qual ele manifestará-se. E agora, a revelação divina do verbo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, é o mistério que traz o anjo do Senhor Jesus Cristo. Ele vem com a revelação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo estará revelando-se por meio do seu anjo mensageiro neste tempo final. Portanto, a revelação desse mistério, a revelação do mistério do verbo vindo no último dia, sobre um cavalo branco como a neve, é o mistério da vinda do anjo do pacto, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro. Mas lembre que seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é um instrumento de Jesus Cristo para este tempo final. Agora, depois sejamos chamados e juntados todos
e tenha completado o número dos escolhidos de Deus, o número da Igreja de Jesus Cristo. Depois os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos, e nós que vemos seremos transformados. E então estaremos já no novo corpo, e haverá uma manifestação plena do Espírito Santo, uma manifestação plena de Deus no anjo do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, através desse ministério que estará trabalhando, Cristo, o anjo do pacto, no meio de sua igreja. E esse é o mistério do último dia, que seria revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo e lhe daria fé, a revelação para ser transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Este é o mistério que a igreja de Jesus Cristo obtém, revelado neste tempo final. São os que vão ser transformados e raptados e os que necessitam ter a revelação do mistério da vinda do Verbo, a vinda do Cavaleiro do Cavalo Branco de Apocalipse, capítulo 19, e do precursor da segunda vinda de Cristo, que aconteceria a vinda do Verbo, a palavra encarnada em um homem.